Fala, Jean. Jean tá escutando? Gi tá escutando? Boa. Só mais uns minutinhos aqui, já vou colocar o Jean. Tá? Só um minutinho só. Eu tô chamando o Jean aqui, pessoal. Fala, doutor Jean. Tudo bem? Com Tudo em essa força. paz? Tudo Tudo em jóia. paz aqui. Tô de Certo. agasalho que hoje em Ribeirão tá frio. Tá frio, Ribeirão? Tá frio em Ribeirão. Pra gente é frio, né? Que coisa, que milagre, cara. Aqui tá É, fresquinho. Não tá tão, é. tá tão frio, não. Muito bom. Jean, só vamos dar um tempinho aí, que é pra turma ir entrando. Tá bom. Pessoal, para quem não conhece o Giancarlo é um dos responsáveis pela distribuição de fundos imobiliários na XP. E a gente vai fazer as apresentações devidas de novo, Jean, mas só para quem já ia entrando aí. Você pegou o olho do furacão de novo, né? Agora, Pegou. Eu peguei na gestão, quando eu comecei lá a fazer uma gestão de um fundo de fundos em 2015, né? Então, 14, 15, 16 foram anos péssimos para o Brasil como um todo. E o fundo imobiliário sofreu muito. isso, Depois a gente teve isso, ali um. isso Bradesco ainda, né, Jean? Eu fazia a gestão no Bradesco, lá na Bran. Boa. E a gente começou um fundo de fundo no auge do furacão, em 2015, para impeachment. E, cara, a gente conseguiu levantar na época, a gente tentou, foi uma ideia bem maluca, né? Mas a gente acabou conseguindo levantar 80 milhões de reais lá. Tá. E o resultado do fundo foi, assim, espetacular, porque a gente pegou, acho que a cota 1 dele foi um dos piores momentos do IFIX. Dali para frente só, Só só pegando. subiu. Parecia que o gestor era um fenômeno, era... mas é porque deu sorte. É por isso que a gente te rapou, Jean. Por isso você está na XP. Vamos acertar de novo. Ô, Tá Jean, já certo. tem, já tem bastante gente aí que eu estava conversando com você antes. Isso é um. A gente faz aqui um bate-papo, eu vou deixar você falar bastante. Depois a gente vai passando por alguns setores, mas a gente usa depois esse material para todos os nossos clientes e amigos que vão conversando, que vão querendo entender um pouco mais do mercado. Então, o que a gente for falando hoje, você pode ir se aprofundando, mas também sempre dando um passo atrás para fazer aquela didática, porque muita gente acabou sendo, não pega de surpresa, mas acabou entrando nesse último bull market aí, e aí entrou em tudo. Entrou desde fundo imobiliário, que tinha uma demanda muito grande, com taxa de juros caindo, e, e nessa última entrada de investidores. Então, vou apresentar de novo o Jean Carlos. Ele é um dos responsáveis pela área de distribuição de fundos imobiliários da XP. Conheço ele, a gente acompanha o trabalho dele, ele vem com alguma frequência aqui no escritório, sempre quando a gente consegue trazer ele. E é a pessoa aí para a gente sabatinar. Eu já tenho bastante pergunta aqui, Jean. Fica à vontade para fazer a introdução. E aí Maravilha. fica já comentar um pouco aí para falar o que foi esse mercado aí no meio do coronavírus, fundo imobiliário, tiveram algumas cotas que caíram bastante, então fica à vontade aí, a gente vai soltando perguntas. Tá bom, vamos lá. É importante primeiro a gente recapitular que em 2019 essa classe de fundo imobiliário ela ganhou muita participação dentro das carteiras de pessoas físicas, né? A gente viu ao longo do ano esse número de pessoas físicas saltar de 200 mil para cerca de 750 mil investidores no Sim, final de 2019. E esse salto ele foi muito mais concentrado no último trimestre, tá? O que mostra que boa parte das pessoas que entraram na classe de fundos imobiliários, eles acabaram entrando muito perto do último movimento do que a gente teve como pico, tá bom? tá, E o que fundamentou essa procura, como você bem pontuou, foi basicamente a queda da taxa de juros. O Brasil vinha num ciclo de afrouxamento monetário muito expressivo, só que dessa vez, diferente do que a gente viu lá em 2012, o afrouxamento monetário ele era condizente com as condições macroeconômicas. Tá? A gente tem inflação sob controle, a gente tinha uma atividade econômica começando a recuperar, mas ainda de leve, não era uma recuperação muito forte, tá? Então, isso tudo sim, conversava com um ambiente de taxa de juros mais baixo. E isso também vinha sendo reflexo de uma taxa de juros mais baixa no mundo inteiro. Então, sim, a performance dos fundos imobiliários em 2019, ela refletiu basicamente o fechamento da curva de juros. Ou seja, o juro vem caindo, o custo de oportunidade é menor,
o rendimento dos fundos imobiliários não vai mudando tanto ao longo do tempo, né? A gente tinha uma leve melhora, mas ele não tinha melhorado tanto assim. O fato é que o custo de oportunidade foi caindo e aí o preço das cotas começou a subir como um mecanismo de compensação. O que aconteceu foi que a gente entrou agora numa crise totalmente inesperada, acho que ninguém colocou isso na conta. Eu tinha feito um painel com o Figueiredo no final de 2019. E eu lembro que eu perguntava para ele, falava, Figueiredo, mas será que não tem alguma coisa que a gente não tá mensurando? Da onde que pode vir uma rasteira que a gente não tem, que a gente não faz a menor ideia? Será que não vai ter um acirramento aqui da guerra comercial China e Estados Unidos? A gente não pode ter ruptura do sistema financeiro de novo? Sei lá, banco na Europa não costuma ser lá tão sólido assim, pode ter uma outra onda. E na opinião dele, ele falava, cara, não vejo, tá? Eu acho que se tiver qualquer coisa de acirramento da guerra comercial, não é o suficiente para colocar a gente aqui no Brasil em uma condição de ter que aumentar juros de novo. Isso aqui é uma condição, dessa vez, estrutural, e era mesmo, né? A gente não tinha inflação, cara. A inflação estava sob controle, a gente estava com uma situação de reformas em andamento bem resolvidas, né? O Congresso apoiando, a gente tinha uma série de medidas que estavam passando, a reforma da Previdência passou super bem. Então, era uma questão estrutural. E aí veio essa gripe, essa pandemia, que acho que ninguém botou na conta. A gente já teve várias crises de gripe suína, aviária, H1N1, etc., que nunca paralisaram o mundo. É a primeira vez que o mundo para, como um todo, por conta de uma... primeira vez não. A gente teve na gripe espanhola também algo muito parecido. Mas de muito tempo a gente não via isso, tá? Então, essa crise pegou todo mundo de surpresa. Não tinha nada que indicasse qualquer chance da gente entrar numa situação dessa. Ou seja, não é uma crise estrutural, não é um problema que foi construído no Brasil ou construído no mundo, como foi construída, por exemplo, aquela crise do subprime. Ela foi construída ano a ano através daquelas hipotecas de alto risco, enfim, uma série de instrumentos financeiros que acabaram explodindo. Nós não construímos isso, tá? Então, dado que a gente não tem uma construção estrutural econômica dessa crise, resta para a gente aqui avaliar, tentar descobrir qual que é o real impacto dela de curto, médio e longo prazo. Eu estou segregando em todas as lives que eu faço, nos Zooms, dois aspectos. Um aspecto que é o operacional e o aspecto do custo de oportunidade, tá? Vamos guardar esses dois. Do ponto de vista de custo de oportunidade, a gente volta a falar de taxa de juros, tá? Então, qual que seria o impacto da crise do corona em taxa de juros? Ora, o primeiro impacto que a gente está vendo é redução drástica do consumo e da atividade econômica, pelo menos de 1 ou 2 meses. A gente vai ter, até desse ano de 2020, uma previsão agora de uma retração econômica muito forte, tá bom? A gente tem visto preços caindo. Então, do ponto de vista inflacionário, a crise que se abateu, ela é contra a inflação, ou seja, ela é deflacionária. A gente não tem condição de fazer um paralelo e supor que o coronavírus vai se transformar numa pressão inflacionária. Ora, se eu não tenho inflação, eu também não deveria ter qualquer mudança na política de afrouxamento monetário. Pelo contrário, o Banco Central deveria reagir de forma muito mais contundente, abaixando mais ainda o juro, do que o contrário, do que subindo o juro. Ele não tem porquê. A economia desaqueceu, eu não tenho inflação, o Banco Central tem por objetivo otimizar as duas variáveis, que é inflação e renda. Ora, sem inflação, ele tem que otimizar a renda, ele tem que abaixar juro. Então, como consequência do ponto de vista de custo de oportunidade, nós teremos taxas de juros mais baixas, certo? No mundo inteiro. O que, na verdade, só pausando aqui, não vou te interromper tanto assim, mas só pausando, por que a gente fala tanto de taxa de juros? Porque o ativo em discussão aqui, que é o fundo imobiliário, fica mais atraente. Então, você está falando de custo de oportunidade porque você está narrando um pouco isso. Quer dizer, o cenário tende para uma baixa na curva de juros, ó, e o que tornaria o ativo mais atraente. É isso um pouco, já só todos. Desculpa te interromper, mas só para explicar um pouco para o nosso investidor aqui, o porquê que você vai bater bastante nesse ponto. Isso. O taxa de juros ela é fundamental para fundo imobiliário porque ele está falando de um ativo de renda. Ele distribui rendimento e a gente compara, né? Qualquer avaliação de um ativo é comparada. Por isso eu estou dando bastante ênfase aqui na questão da taxa de juros, tá? Importante a gente ter isso em mente. São dois grandes fatores, como eu falei. Um, que é o custo de oportunidade, que é a taxa de juros, e o segundo, que é o resultado operacional. Então, esse primeiro, que é a taxa de juros, a gente já viu
que o resultado da crise deve ser mais, eu não quero usar essa palavra benéfico, mas ele não muda o quadro estrutural de juro baixo que a gente tinha, tá bom? Aí a pergunta fica por conta do resultado operacional. E o resultado operacional dos fundos, ele vai depender do quanto a gente tem de premissa de resultados de aluguéis, revisionais, o quanto que esse fundo vai receber ao longo do tempo, em termos de receita, por exemplo, o quanto que ele recebe de participação nas vendas, quanto que ele recebe do aluguel fixo, quanto que ele recebe da movimentação de carros, porque ele cobra estacionamento. Enfim, tudo isso a gente tem que colocar em perspectiva, tá? Nesse ponto, realmente, a crise bate forte. E fundo de shopping, por exemplo, já anunciaram que não vão ter rendimentos. Hotéis pega na veia. A gente está vendo uma série de fatos relevantes de fundos de lajes corporativas também, indicando que alguns inquilinos estão pedindo renegociação, estão com uma dificuldade de pagar. O Brasil parou, né? As empresas pararam, a receita travou. É um cenário que a gente nunca viu antes. Então, existe muita renegociação no período. Então, vai ter um impacto operacional? Vai. Vai ter aumento de inadimplência nesse período? Vai. Vai diminuir a distribuição de proventos? Vai. Uns em maior e outros em menor escala. Tá? Depois a gente entra nos setores para ver quem que pega mais e quem que pega menos. Mas impacto, todo mundo deveria ter. Tá bom? Tá. Agora, quanto disso deveria ter sido refletido no nível de preço? Tá? Como que eu explico uma queda de 30%, 40%, 50% no preço do ativo? Tá? É por conta desse prejuízo que a gente... Não é prejuízo, mas por conta dessa queda nos rendimentos que a gente vai ter? Não dá para explicar. Por que não dá para explicar? A avaliação de um fundo imobiliário, ela é feita de longo prazo, tá? Ela é feita em torno de 10, 20, até às vezes 30 anos, que é o quanto dura, em tese, o imóvel ali na sua plena capacidade. Então, se é feito a longo prazo, e eu faço uma premissa de que o impacto da crise não vai durar mais do que... Não vai durar, mas não que seja... não vai ser perpétuo, ou seja, por mais que seja 1, 2, 3 semestres para a gente voltar onde a gente estava, ele não é perpétuo. Fazendo uma premissa bem agressiva de 3 semestres de recuperação, eu não consigo, em 3 semestres, justificar 40% de queda no valor de uma avaliação que foi feita com, no mínimo, 10 anos. 3 semestres de 10 anos, tá? Ainda que eu assuma que pelos 3 semestres a gente não tenha, ou não tenha rendimentos, ou óbvio que eu estou fazendo um exagero aqui, tá? Mas que a gente tem uma recuperação lenta, que demore para o brasileiro conseguir recuperar confiança. Enfim, fazendo as premissas mais draconianas possíveis, 3 semestres no horizonte de 10 anos não justifica 30% de queda. Eu não consigo explicar. Não tem como, tá? Na greve dos caminhoneiros, que a gente voltou para o mesmo nível que a gente está hoje, a gente conseguia explicar, por incrível que pareça. Sabe por que a gente conseguia explicar? Porque na greve dos caminhoneiros, a taxa de juros, que é aquele primeiro fator que eu comentei, tinha ido lá na ponta longa, tinha ido para 14%. Sim, 14%. Eu lembro do dia especificamente. Simples, então, o fundo imobiliário tinha que dar a mesma coisa. Se a taxa de juros era 14 para 5 anos, então o fundo imobiliário tinha que dar pelo menos uns 11, 12 ali, mais uma correçãozinha de inflação. Foi simples assim. Você estava num patamar e corrigiu isso para baixo. O que aconteceu dessa vez? A nossa taxa de juros, a curva longa, ela não foi nem para... Ela chegou a beliscar 10% e rapidamente já voltou para níveis abaixo de 8%. Então a gente saiu de alguma coisa que era 7% para 8%. E ela acabou, a taxa de juros acabou nesse furacão coronavírus, ela acabou oscilando. Tiveram dias por causa muito mais do ajuste fiscal e porque eles estariam cedendo para o ajuste fiscal e ali você teve uma curva longa subindo do que pelo próprio corona, de fato. A gente chegou a ver isso no mercado, né? Exato, é porque como resposta ao corona, o governo teve que soltar um pouco a rédea. Mas o fato é que o mundo inteiro fez isso. Então, no relativo, em tese, o preço do dinheiro aqui no Brasil, ele não deveria ter ficado tão mais caro. Por isso que ele convergiu de novo. Porque os Estados Unidos fez, a Europa fez, o Brasil fez, todo mundo fez. O problema é quando você faz sozinho, né? Se você faz sozinho, a tua condição fiscal fica pior do que o vizinho, o dinheiro sai daqui e vai para lá. Se faz todo mundo ao mesmo tempo, ok. E se não há uma crise de confiança de que depois de passar dessa crise a gente vai manter a agenda fiscalista, como eu acredito que não há, as reformas estão endereçadas e a Previdência, inclusive, está aprovada, não vai dar para voltar atrás. Está feito, tá bom? Por isso que eu acho que a curva de juros descomprimiu. Então, dessa vez...
além de tudo, Jean, só para falar também, além de tudo isso, você estava tendo uma sobrevalorização ali dos fundos, porque eles estavam vindo de uma queda na taxa de juros e você tinha uma procura muito grande, então as cotas também estavam superinfladas. Então também é importante falar isso. Então você vende, desincha um pouco porque elas estavam infladas, e aí somada tudo isso. Então só para... Por isso essa queda... A gente teve a queda, ela foi exacerbada por alguns motivos, tá? O primeiro é esse. A gente viu que no final de 2019, ali em dezembro, o fundo imobiliário subiu de uma forma que também não era compreensível, tá? Tanto a queda agora quanto a alta de dezembro é difícil de explicar. Em dezembro, a gente não teve nenhuma melhora operacional expressiva que justificasse aquela performance toda. Então, o que a gente via é que a porta de entrada era estreita, muita gente querendo entrar em fundo imobiliário, consequência, o preço andou muito. Sim. Mas o fato é que, mesmo em relação a um patamar que seria justo, e aí eu não gosto dessa palavra, mas uma boa referência seria o valor patrimonial dos fundos, tá bom? Então, mesmo em relação ao valor patrimonial dos fundos, que já era um pouco mais baixo do que aquele movimento de euforia, hoje em dia a gente está numa situação de muito desconto, tá? E essa situação de desconto, como eu venho comentando aqui, eu não consigo explicar nem pela via da taxa de juros e nem pela via operacional, porque a gente vai ter uma queda, mas ela vai ser pontuada no tempo. Eu não tenho como arrastar isso de forma perpétua, tá bom? Eu não consigo colocar no modelo de avaliação de um imóvel uma premissa que justifique 20% abaixo do seu valor patrimonial, sendo que a partir do segundo ou terceiro semestre ele volta para o nível que ele estava. Então, a partir do segundo ou terceiro semestre, eu arrasto na planilha mais 10 anos, isso aí dissipa. Ele é um pouco. E você quer ver por que esse tipo de metodologia faz sentido e as pessoas até entendem ela quando diz respeito ao seu imóvel tijolo próprio. Tanto é que no meio da crise ninguém vende apartamento, certo? Ninguém aceita 30% menos porque a gente está no meio do coronavírus. Eu estou comprando, eu dei, não azar, mas eu protocolei a aquisição de um imóvel para morar um dia antes do coronavírus no cartório. Fui lá no cartório, aí no segundo dia o cartório fechou. Não fechou, mudou lá a movimentação. E aí começou a travar tudo, né? E aí o banco não libera dinheiro, aquele negócio todo. Aí você começa a ficar meio preocupado, economia parando, né? A receita cai, você já sabe lá Deus como é que vai ser o bônus, e aí começa a ficar preocupado. Aí eu pensei, eu vou ligar lá pro vendedor e vou oferecer pro cara uns 20% a menos, né? Para ver se ele me vende mais barato. Mas esquece. Menor condição, o cara não vai vender. Ele prefere deixar para vender daqui 3 anos, do que vender por 30%, 20% abaixo. Só que quando a gente vai para fundo imobiliário, que a pessoa vê a cota oscilando no dia a dia, parece que essa dinâmica muda. As pessoas físicas eles acabam tendo um pouco de viés comportamental, e é compreensível, porque não se sabe também como é que está a situação de cada um, e necessidade de liquidez, mas como o fundo imobiliário permite entrar e sair com certa facilidade, aí os investidores acabam aceitando vender por um valor que não conversa com essa precificação de médio e longo prazo. Perfeito. Eu acho que assim, um exercício que a gente tem que fazer, até para explicar um pouco de fundo imobiliário, e aí você tem que comparar, sim, fundo imobiliário com a compra de um imóvel na economia real, mas, então, eu estou comprando fundo imobiliário, estou comprando... O que eu estou comprando ali dentro? Eu estou comprando, de fato, um ativo, um bem, um imóvel, e esse ativo gera renda. Então, essas duas coisas precisam ser comparadas. Mas, por outro lado, se eu fosse dono da totalidade de um shopping ou de uma fração de um shopping e quisesse vender na crise, se não fosse através de fundo imobiliário, a gente não conseguiria. Né? Você vai ter dificuldade de vender uma fração, vender a totalidade e sofreria talvez a mesma pressão na cota ou no preço se eu precisasse pegar. Sem dúvida. Então, eu acho que é muito importante entender o conceito, né? Então, comprar um fundo imobiliário é comprar um imóvel. Eu gosto muito do nosso cliente que vem do mercado imobiliário e pula para o fundo imobiliário. Porque esse cliente entende muito o que é aquele ativo, o que é o custo daquele ativo, o que é a renda, o que é a manutenção. E num momento como esse, talvez o maior estresse do nosso cliente, ele não tem mais dinheiro para comprar mais, né? Eu acho que esse é um... Exatamente. Esse é um ponto importante. Eu brinco até que o fundo imobiliário ele funciona como uma mola, mas nem todo mundo vai ter
estômago, ou seja, paciência e dinheiro suficiente para conseguir aproveitar dessa mola. Por que eu digo que é uma mola? Como a gente está falando de um imóvel que tem o seu valor intrínseco, na medida que o preço cai, ele não vai a zero. Então eu posso ir comprimindo, 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 diferente de uma empresa que é alavancada e pode quebrar, isso aqui não quebra. Perfeito. Tá? Ele Sim. não quebra, ponto. Se você vai comprando mais à medida que cai, num dia, obviamente, né, com bastante paciência e estômago, você recupera, você sai com um belo de um lucro além do que você investiu. Mas, de novo, tem que entender a condição de cada um, liquidez, enfim, necessidade de honrar pagamentos aqui no curto prazo. É uma teoria muito fácil de falar quando você tem dinheiro infinito, mas ninguém tem dinheiro infinito para fazer isso. Então, é totalmente compreensível. Mas é uma dinâmica que a gente tem que se atentar. O fundo imobiliário tem valor intrínseco e se você conseguir aumentar a exposição nos tempos de crise, você faz um retorno muito interessante. É o que eu comentei de quando eu comecei a fazer gestão de fundos imobiliários. Peguei exatamente o final ali, o preço mais baixo no auge da crise. Então a gente vinha comprando enquanto os preços estavam derretendo. E aí o retorno do fundo acabou sendo espetacular. Então é a dinâmica que a gente tem que manter espetacular aqui. Vamos falar um pouco de setores? Ô, Jean, aqui... Então, é isso que eu queria falar. A gente já está batendo aqui, já tem bastante pergunta, e inclusive até de fundos da casa, da XP, para a gente falar um pouco. Mas vamos bater setores sim, aí fica à vontade para ir batendo um a um. E aqui eu tenho algumas perguntas, mas vamos começando do setor. Você já passou rapidamente por shopping, mas fica à vontade, começa. Tá bom. Por... Quais são os mais impactados? Né? O shopping e o setor de hotéis, eles realmente pegaram essa crise na veia. Por conta da movimentação. Estão restritos, não podem abrir, não vão ter movimentação e talvez mesmo depois de reaberto, a dinâmica e a confiança da população não permita que eles voltem à sua plena forma em 2, 3 meses. Talvez isso leve mais tempo, tá bom? Então, o shopping é o que foi mais impactado e é o que mais vai ser impactado aqui nos próximos meses, em termos de receita. Provavelmente, a gente vai ver shoppings ou não pagando dividendo ou pagando dividendos muito baixos. Na sequência, a gente pode olhar para lajes corporativas. Lajes corporativas, se forem num padrão AAA, que a gente chama, que são lajes com mais de 1.200, 1.300 metros quadrados, tem uma série de certificações, são alugadas para inquilinos, geralmente para multinacionais ou empresas de grande porte, eles tendem a apresentar uma dinâmica um pouco mais resiliente, tá bom? Tá. Pelo perfil do inquilino e pela dinâmica de laje corporativa que a gente vinha vendo nos últimos anos. Por quê? De 2014 até 2016, a gente teve um excesso de entregas de lajes corporativas, principalmente aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro também. E passado a crise, essas entregas elas cessaram totalmente. Então, daqui para frente, dificilmente a gente vai ter oferta nova, tá? E se a demanda continuar pelo menos estável, a gente não vai ver uma pressão como a gente viu em 2015 para redução de preço de aluguel. Tá? Então, o impacto que a gente pode ter talvez seja um pouco de renegociação, uma postergação de aluguel, mas essas empresas dificilmente vão entrar num problema jurídico para deixar de pagar aluguel, dado o porte que ela tem, e até pela representatividade que o custo do aluguel tem na despesa da empresa. É uma empresa grande, aquilo ali não é o que pega mais, tá? Então, eles deveriam apresentar uma resiliência um pouco maior, mas vamos ter casos, sim, de renegociações e vai ter um pouco de impacto. É impossível ter impacto zero. Só que é muito menos do que a gente está vendo em shopping center. Ficando ainda em lajes corporativas, o que foi uma coisa que a gente tomou um certo cuidado? A indústria sofreu muito no passado de ter ativos monoproduto, né, de ter um inquilino só, de ter produtos com uma vacância muito grande, e a indústria foi mudando, se adaptando. A maioria dos shopping, dos fundos corporativos, de laje corporativa, hoje tinha uma carteira repleta. Algumas empresas acabaram sofrendo declaradamente. Eu acho que é o caso que tem aqui uma pergunta que fala da WeWork, que acabou, o SoftBank já acabou cedendo lá fora, e aí o WeWork pode ser que saia. Aí alguns fundos tinham WeWork na carteira. Então, só ficando um pouco nessa linha, até porque a gente tem tempo, eu acho que o grande exercício é entender quais ativos tem lá dentro.
para entender quais, se a gente vale a pena continuar, se vale a pena pular para um outro. Eu acho importante é ter uma conversa com o seu assessor e entender quais ativos tem ali dentro, para entender qual a saúde dessa carteira desse fundo, né? Perfeito, perfeito. Uns vão ter mais e outros menor impacto, tá? Realmente, o WeWork é um inquilino que pega muito mais forte essa crise do que, por exemplo, um ativo que está alugado para Vivo, né? Para XP, enfim. Então, você vai ter bancos, cartão de crédito, enfim, tem uma série de outros inquilinos que vão sofrer menos. Eu não quero te colocar em saia justa, mas a Vino tinha o WeWork, né? Tem ainda. O Vino é o que tem a maior participação. A WeWork tem a maior participação, é o Vino, tá? Dele para frente tem um pouquinho no XPPR também, mas é pouco. Mas é pouco, né? Muito pouco. É pouco. Acho que o Vino é o que tem a maior exposição, que é alguma coisa, se eu não me engano, como 20%. Só que é importante notar o seguinte, eles têm garantia para pelo menos uns 2 meses. Então, ainda que a WeWork esteja talvez pensando em renegociar ou não pagar esses 2 meses, eles têm uma garantia por trás para durar esse período aí. Mais para frente, eu acho que o impacto pode pegar um pouco? Pode. Tá? Não dá para a gente negar, não. Então, ele é o que teria uma exposição um pouco maior. A essa classe, então pode sofrer um pouco mais. Mas, de novo, para quem tem estômago e está mirando no longo prazo, esse ativo vai deixar de valer o que ele vale num horizonte de 5, 6, 10 anos? Não vai. Então, assim, é uma crise que a gente sabe que tem data para acabar, tá? Eles vão sofrer um pouco? Vão. Mas isso aí tem data para acabar. Mas, realmente, é o ativo que vai pegar aí um pouco mais... um pouco mais forte. Agora, todos esses fundos lá de corporativo que a gente colocou são de gestão ativa. E os gestores encontram recorrentemente, a 20 faz um trabalho muito bom, eles tiram o coelho da cartola pra caramba. Então, pode ser que o gestor consiga manobrar essa questão e sair dali com um impacto muito menor do que o que a gente imagina. Mas, olhando friamente ali a situação, ele pode ter um impacto mais relevante mesmo entre os seus concorrentes. Já não quero te colocar em saia justa, mas vou ao longo da live aqui, mas eu acho que, assim, de novo, é importante conversar com o assessor para entender a carteira, porque eu entrei num fundo, o que tem lá dentro? E aí o exercício que vocês nos ajudam muito a entender o que é isso. Eu lembro que, eu vou pular agora para o fundo de logística, mas eu lembro que uma das críticas que a gente fez, por exemplo, para o fundo da XP, o de logística, o XPlog? Esqueci o nome, o XPlog, perdão, que ele tem lá os galpões do dia. A gente falou, mas não é um contrato atípico. E aí mostrou toda a composição, toda a garantia. Então, na verdade, assim, entendendo quais ativos você tem ali dentro, te dá segurança, sim, para ficar. E aí eu acho que esse é o grande exercício que a RP e a XP conseguem nos dar para dar segurança. Não, eu quero ficar, eu entendo o risco, eu quero ficar, não quero sair agora, ou quero mudar para um ativo e buscar uma outra oportunidade. Tá? Sem dúvida, é caso a caso. Ele é literalmente entender quais são os inquilinos, o tamanho que o impacto pode ter e o quanto o cliente, junto com o seu assessor ali, vão chegar numa conclusão do tamanho da exposição. Se vale aumentar, se vale diminuir. Tem perfis e perfis de clientes, assim como tem casos e casos de fundos imobiliários. Então, esse é importante. Vamos analisar um por um e ali, sentando para conversar, você consegue chegar numa decisão racional e muito melhor embasada, tá? Falando do XPlog específico, aí o setor de logística, no setor de logística, a gente deveria ter até uma resiliência maior. Eu conversei com alguns gestores que estavam com situações mistas, né? Ele falou assim, cara, tem inquilino pedindo para aumentar espaço para amanhã, ou seja, é inquilino que vende online, que está precisando de estoque para caramba. Com a crise, na verdade, o cara está vendendo mais, está precisando estocar mais, entregando mais, é tudo delivery, e ele não tinha mais espaço. Ele falou, cara, eu pago o que for, eu preciso de mais espaço para amanhã. E tem, eventualmente, aquele inquilino que é de bens duráveis, né? Ninguém está comprando geladeira agora, geladeira, fogão, esse cara está sofrendo mais. Então, de novo, tem que olhar caso a caso. Agora, quanto mais diversificado for o fundo, maior, líquido, menos ele sofre. E no setor de logística, eles estão razoavelmente mais blindados, tá? Então, esse é um setor aqui que passa melhor por essa crise. Não só o XPlog, mas tem vários fundos de logística grandes diversificados. HGLG,
o VILG, o FI, esses caras estão muito bem diversificados e passam pela crise, tá? Por fim, a gente teria os fundos de papel, que seriam os fundos de CRI, tá? É super importante. Então, lá aqui. Nesses casos, a gente Hoje, tem que... Não sei se falhou aqui. Tá escutando bem? Só deu uma fisgada na internet. Ribeirão vai cair uma chuva grande, então a internet oscila um pouco aqui. Coisa do interior. Então vamos lá. Você falou fim, e aí? Por fim, os fundos de papel, que são os fundos de CRI, eles naturalmente dependem da saúde financeira da empresa e não necessariamente da condição de restrição ou não de movimentação de pessoas. Então, nesses aí, principalmente, sim, vai ter que se olhar caso a caso. Os fundos que são mais high grade, ou seja, que tem uma estrutura da operação com muito colchão em termos de garantias e pagamentos, ou que o risco de crédito é de empresas corporativas grandes, com uma série de covenants que não tem condição de deixar de pagar, que tem caixa, às vezes a empresa é caixa líquida, ou seja, ela não vai arrumar uma confusão quebrando covenants de dívida. Então, esses caras deveriam passar razoavelmente sem sofrer, tá? Agora, a gente vai ter que tirar, eu acho que o impacto disso vai ser visto muito mais daqui uns bons meses do que agora, tá? A gente vai ter que ir tirando a temperatura no mês a mês. A gente vai ter que ver se as empresas vão se manter saudáveis, se a sequela da crise vai ser mais duradoura, mais profunda do que a gente imaginava, qual que é a exposição dessa empresa em setores dados, como é que está o nível de alavancagem, endividamento. Mas, a grosso modo, se a gente tiver um fundo que está bem diversificado, em ativos que foram bem estruturados, não deveria ter muito impacto não, tá? Inclusive, Sim. Os fundos nessa classe de ativo que tiverem com caixa vão se dar bem, vão conseguir taxas interessantes de empresas muito boas. O mercado de crédito privado ele deu uma estressada, a gente chegou a ver papel de empresa com risco de crédito excelente, simplesmente porque o mercado secou e estava saindo a CDI mais 5, CDI mais 4, 3. Então dá para aproveitar umas taxas boas. Um fundo de CRI num começo desse até que se vai bem. Tem mais uma classe de fundo que eu acho importante, que são os fund of funds, né? Que acabaram podendo surfar um pouco mais. Né? O Fund of Funds, ele, se tiver com caixa, ele tá no parquinho, né? Agora ele tá no paraíso. Era igual eu lá em 2015. Agora, se ele tiver 100% alocado, aí o gestor vai ter que manobrar mais bastante. Passageiro. Mas assim, ele consegue, tá? Dá para fazer muita coisa. Aí a gente vai ver a diferenciação mesmo da capacidade de gerar alfa dos gestores. Eu acredito que tem gente que vai fazer um trabalho excelente, consegue dar vários pulos aí para conseguir comprar coisa barata sem se desfazer de ativo com prejuízo. Tinha gente que estava carregando bastante CRI e marcado na curva, que conseguiu desfazer, fazer dinheiro, comprar fundo mais barato. Então, assim, dá para tirar leite de pedra aí. Só que vai depender da habilidade do gestor, né? A gente vai ter que acompanhar um por um. Ô, Jean, e me fala uma coisa assim de pipeline. Eu lembro que eu estava ficando em São Paulo e aí você via o mercado extremamente aquecido. Naturalmente, a torneira segurou aqui. Depois tem uma pergunta aqui, depois só para não mudar tanto o raciocínio. Um Fund of Funds aí, o que a gente tem na plataforma aqui, não como analista, mas como distribuição, o que a gente tem aí de bom? Olha, em oferta, a gente, na verdade, as ofertas, até puxando o gancho da sua pergunta, elas acabaram sendo postergadas ou suspensas pela condição de mercado e devem começar a voltar, principalmente pelo campo dos fundos de fundos, tá? Para aproveitar o momento agora. Cara, fundos de fundos bem estabelecidos no mercado e que deveriam ter conseguido devem conseguir fazer uma jogada interessante, gerar alfa para o cotista, comprar coisa barata. Tem vários, o RBR, o da Red, o HFOF, o fundo de fundos da XP, que tinha sido levantado há pouco tempo, o XPSF, estava com caixa, esse até mais, poxa, esse aqui tem
Esse foi o time perfeito. Esse aí deu sorte, time perfeito. Ele levantou dinheiro e depois o mercado despencou. Então ele comprou coisa muito barata. Ele só não pode comemorar o Corona, porque eu sei que o Corona teve no seu setor aí. Eu sei que da sua mesa tiveram uns 4 que tiveram. Na minha mesa, minha não, mas pertinho de mim teve bastante gente. Eu não peguei, não sei como, fui fazer teste até para saber se eu já tinha pego, deu negativo, cara. Que coisa. Mas não peguei, não. Não dá para comemorar, não. Mas o fato é que, cara, com a crise, esses fundos eles conseguem comprar coisas baratas. E o XPSF ele tinha captado cerca de semanas antes da crise, né? Então tinha muito caixa. Ele pegou, acho que o auge da crise com mais de 50% em caixa. Qual que é o código dele? Só para os nossos... XPSF11. Muito bom. Muito bom. Pra gente... Essa é uma dica boa. Muito bom. Ô, Jean, eu acho que é um pouco desse exercício que a gente está fazendo, olhar esse mercado. Eu acho que esse mercado, no passado, ele sofreu muito, porque teve um movimento muito grande. O mercado é uma indústria que se reinventou, entendeu do comportamento, e eu acho que ela vai passar muito sólida e muito forte. Os nossos clientes eu acho que entenderam bem o que é o produto fundo imobiliário. A gente toma esse cuidado, a nossa equipe de assessores conhece isso a fundo. E eu acho que esses bate-papos são interessantíssimos. Queria te convidar de novo, a porta da RP Capital está sempre aberta para vocês. Tá? Quando o Carraz vem aqui, a gente judia dele também. Então não fica achando que a gente só judia de você. Então, queria agradecer a indústria, acompanhar esse pipeline, que eu acho que vem algumas coisas pós-corona. A gente tem uma pergunta aqui só do Júnior do XPCM11, que já está perguntando aqui desde o início da live. Vê o que você pode falar e depois a gente faz o encerramento. Tá. Vamos lá. Primeiro, para a gente pontuar em relação ao que foi acho que de dissabor da indústria de fundo imobiliário no passado, foi que ela começou a crescer de uma forma errada, né? Em fundos que eram monoativos, gestão passiva, e no momento em que a taxa de juros do Brasil ela era baixa, ela era relativamente baixa, só que com base em algo que não era sustentável. Nossa inflação não era verdadeira. A gente tinha 5,5% de inflação na canetada. Quando soltou, virou 10%. Então, do ponto de vista estrutural, a gente está muito melhor hoje. Os fundos são multiativos, gestão ativa, muito bem diversificados e com geração de valor para o cotista. Aí, puxando o gancho do Macaé, ele veio lá na primeira safra, justamente como um monoativo e numa gestão passiva. Então, por mais que a XP tente manobrar ali em termos de inquilino, não tem muita margem de manobra. Tá? Então, é um legado que ficou da primeira onda de fundo imobiliário, algo que o mercado já amadureceu muito. Mas falando especificamente do Macaé, a Petrobras anunciou que sairia. Depois do anúncio da sua saída, ela paga multa e aviso prévio, de modo que o fundo continua podendo pagar rendimento, provavelmente até talvez meados ou setembro aí, desse ano. E aí, depois disso, ela desocupa e a gente vai ter naturalmente a queda do preço da cota. Por quê? Enquanto a Petrobras estava ocupando o ativo e se pressupunha que ela continuaria lá dentro, o preço do metro quadrado desse tijolo ele estava sendo precificado pelo risco de crédito da Petrobras, não pelo quanto vale o tijolo. Tá? Esse é um problema. Nós estamos falando de um prédio em Macaé, tá? Que não tem profundidade. Nós não estamos falando de um prédio AAA aqui no Itaim ou na Faria Lima de São Paulo, que tem centenas e tem fundo de pensão estrangeiro comprando. Lá não, nós estamos falando de Macaé. Com a saída da Petrobras, depois que eles não estiverem mais ocupando o imóvel, esse imóvel não deveria mesmo valer o que ele valia, considerando que a Petro ia ficar lá o tempo todo. Eu estava fazendo a seguinte conta. Lá na frente, na desocupação, talvez ele passe a valer mais ou menos o que seja o custo de reposição, um pouquinho mais.
estamos falando de uns 3.500 metros quadrados. E aí você poderia pegar e transformar esse prédio em escritório de médico, advogado, fatiar ele, alugar para uma faculdade, dá pra fazer um monte de coisa, tá? Mas, a princípio, ele poderia chegar aos seus 3.000 e poucos reais o metro quadrado. Só que ele tem ainda a renda acumulada para distribuir, tá? Então, no nível que a gente está, mês a mês, ele tem que ir caindo. Você vai descontando 85 centavos a cota e ele vai caindo até chegar lá na frente. Fazendo uma conta bem simples que eu fiz, na época, ele faria sentido comprar esse cara abaixo de 55 reais, mais ou menos, 54, e aí você vai descontando no mês a mês o provento que ele vai te devolvendo, até chegar lá no final valendo alguma coisa como 39, alguma coisa assim. E depois vamos ver o quanto que vai ser possível manobrar a utilização do ativo. Mas não é algo que tem um horizonte aí promissor, né? A gente tem que entender que realmente a relação de risco-retorno do Macaé, depois já de passado lá os vencimentos do contrato, ela era ruim. E o preço dele estava extremamente esticado. Ele não conversava com o preço do metro quadrado do tijolo. Ele conversava com a rentabilidade que a Petrobras fornecia e o risco de crédito da Petrobras. Quando a gente fala de tijolo, é importante a gente tentar convergir o preço para quanto aquilo vale no tijolo de verdade, tá? Não só pela renda. Então, quando destoa muito, uma sinalização de alerta, tá? É importante a gente manter isso aí no radar. Esse fundo, mesmo sendo da casa, ele teve, se eu não me engano, meses antes da desocupação da Petrobras, bons meses antes, a recomendação de venda, inclusive, a gente não entendia que valia tudo aquilo, só que como ele pagava um dividendo muito gordo, tinha bastante gente que quis ficar, né? Quis ficar ou que comprava o ativo pelo dividendo que ele pagava. Então, é uma relação de risco-retorno. Era um dividendo muito alto, né? Que não existia mais, estava falando de mais de 10%, na época era, acho que 10%, 11%, a taxa de juros já tinha caído muito, e esse dividendo não existia mais. Então, quem quis comprar pelo dividendo, quis arriscar, realmente comprou uma relação de risco-retorno um pouco mais complicada. E é isso, ele vai chegar no fim da história e vai valer o que ele vale mesmo em termos de construção. Não tem muito como fugir. E depois disso, se der para manobrar e tirar algum coelho da cartola, lucro. Então, assim, a pessoa que compra nesses níveis agora está comprando uma assimetria de risco melhor. Não é o tipo de call tático que eu gosto de fazer, tá? Mas o fato é que se, por exemplo, aluga-se para uma universidade boa, com risco de crédito bom, você não tem mais para onde cair, entendeu? É isso que Porque também não vai dar para construir outro imóvel com aquela qualidade e aí acaba no preço. Vai ficar nesse preço aí. Acho que isso é super importante. Por isso que, assim, aí a gente sempre reforça isso com os nossos clientes. É muito importante conhecer o ativo que você está comprando, entender o que você está colocando ali dentro, quais são aqueles ativos. A nossa equipe de assessores está sempre em contato com vocês, está sempre estudando para entender quais são esses ativos e aí não gerar, por exemplo, essa surpresa. Então, acho que isso é super importante e vocês sempre nos ajudam. Penso que deixar isso muito, muito claro, que vocês sempre nos ajudam a entender o que é esse mercado que é gigante. Maravilha. Tá? Ô, Jean, obrigado. 40 minutos de live aí, eu acho que tá bom aí para... É uma aula gratuita de fundo imobiliário para quem se interessar pelo mercado. Acho que é um bom começo e eu acho que, em nome da RP Capital, eu queria agradecer você aí e a todos. Maravilha, sempre à disposição. Prazer estar com vocês aqui. A gente está, como comentei, disponível para responder dúvidas e ajudar vocês a investir melhor nessa classe. Que, na nossa opinião, tem bastante ainda para andar e vai se recuperar na medida que essas tensões diminuam. Tá bom. Muito bom, Jean. Muito bom. Espero acabar logo aí o corona e você vem aqui tomar um café e dar uma palestra pra gente aí. Tá? Tamo junto. Obrigado. Tá feito aí. Obrigado aí. Vou te tirar aqui, tá, Jean? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Senhores, tá feito. Esse material vai ficar disponível aí. Nossos assessores vão mandar para vocês e a gente volta aí com novos temas aí, tá bom? Um abraço a todos. Boa tarde aí.